Olá, pessoal. Vamos continuar para mais um tema de biologia, mais um tema que aborda a questão do ambientalismo, a questão da ecologia. E a gente está encaminhando para o final desse tema de ecologia. Hoje a gente vai falar de poluição. Eu dividi o tema em duas partes, porque senão ia ficar muito extenso. Na próxima aula a gente aborda outros tipos de poluição, que vai ser a parte 2. E por último, a gente vai ter uma aula sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, pessoal, vamos começar. Quando a gente fala de poluição, a gente está falando de tudo aquilo que de alguma forma degrada o ambiente, tira o equilíbrio daquele local. Aqui, como vocês podem ver nessa imagem, é um lixão a céu aberto. Essa situação ela gera um impacto ambiental muito sério, porque a decomposição do lixo que está aqui, ela vai gerar um líquido, que é o chorume, que pode afetar os lençóis freáticos, que pode afetar a destruição de água, contaminar a água, além do que pode ter a proliferação de animais, de roedores, de insetos, que são vetores de outras doenças que podem atingir o ser humano, como a leptospirose, algum outro tipo de virose, de bactéria. E que a gente também tem um mau cheiro, né? Vai vir urubu aqui, não é um aspecto legal. E o lixo ele é uma forma, então, de poluição. Como está escrito aqui, a poluição pode ser entendida como, está errado aqui, alterações de ordem física ou química que degradam e desequilibram um determinado ambiente. O lixo, pessoal, que a gente começou falando, vamos continuar, ele tem várias formas de ser descartado. A gente tem os lixões, a céu aberto, que não é a melhor forma. A gente tem os aterros sanitários, ou os aterros normais, que não são controlados. A gente tem a incineração, a gente tem a coleta seletiva, tem a compostagem. E quando a gente fala dessas formas, né, uma tem a sua característica, uma é usada para determinado fim. O lixão é uma forma de descarte bem arcaica, bem antiga, né? Como eu falei, ele contamina o solo, ele pode ser vetor de animais, pode ter animais lá sendo vetores de doença. Não é a melhor forma de descartar o lixo, deveria ser abolido. Para suprir esse problema, porque a gente sempre está produzindo lixo, estima-se, pessoal, que depois da segunda metade do século XX, a produção de lixo aumentou de forma descontrolada, devido à industrialização, devido também a uma cultura maior de consumo. A gente está consumindo mais, a gente está produzindo mais lixo do que a gente nunca antes produziu, do que a humanidade nunca antes viu. E como a gente sabe, os recursos do nosso planeta são finitos. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que abordar uma questão aqui de sustentabilidade, porque a gente não pode consumir de forma desenfreada, sem refletir, sem parar para pensar nessa produção. Também estima-se que uma pessoa produz cerca de 800 gramas a 1 quilo de lixo por dia. E por ano ela pode estar produzindo mais ou menos 383 quilos de lixo por ano, uma pessoa só. Não tem tanto gente que tem no mundo, imaginem a produção que tem de lixo. Quando a gente fala, né, pensa nisso, em consumo, né, pensa em formas de diminuir essa produção de lixo, a gente tem que falar de sustentabilidade. O que é sustentabilidade, pessoal? É ter um consumo pensado, um consumo visando a gente não tirar tudo que tem do nosso planeta. A gente tem que ser um consumo tipo um ciclo, que a gente consome, devolve, reutiliza aquilo que a gente consome e tenta ao máximo não prejudicar o ambiente que a gente está. A gente tem que pensar se aquilo é necessário para a gente tem que pensar na forma que aquilo afeta o ambiente e a gente tem que pensar também na forma que aquilo vai ser descartado. A gente tem que ter a responsabilidade pelo nosso lixo. Como que a gente pode ter? Tem uma política, eu acredito que muitos já tenham ouvido, de falar dos 3 R's, né? Mas agora a gente está falando de 5 R's, já atualizou. Um deles é o recusar, reduzir, reutilizar, reciclar e a compostagem, que em inglês é HOT, por isso que são os 5 R's.
Recusar é a gente ter aquela consciência de que aquilo não é necessário, então eu não preciso comprar, não preciso consumir agora, porque no final isso vai virar lixo. Reduzir, pessoal, é ter um consumo consciente daquilo que a gente precisa, não em grandes quantidades. Talvez você não precisa de tanta roupa igual você compra, você reduz o tanto de roupa que você tem, você reduz a frequência que você compra porque não é necessário. Reutilizar é você usar alguma coisa para outro fim. Por exemplo, você pode pegar garrafa PET e usar para fazer jardins verticais. Você está reutilizando aquele material. E reciclar, pessoal, é você usar um material como matéria-prima para outro material, certo? Você não vai reutilizar, você vai transformar aquele material, vai usar a matéria-prima dele, igual os papéis que são recicláveis, aqueles papéis mais escurinhos que a gente sabe que é reciclável, porque não é igual, são papéis que passaram pelo processo de reciclagem, então a gente fala em reciclar. E compostagem, pessoal, é a destinação de todos os componentes orgânicos que a gente não vai usar, que virou lixo. Então, tem os componentes orgânicos que a gente não mistura com lixo. A gente pega e realiza uma compostagem, que a gente vai ter uma produção de um tipo de fertilizante para a gente usar na plantação. Também tem a extração de gases que você pode usar, principalmente o gás metânico, pode usar com uma finalidade. Eu lembro que eu vi num programa que tinha um restaurante que todo aquele que virava lixo orgânico, eles levavam para uma composteira, aí davam, enfim, para o que era sólido, que sobrava, para fertilizar algum lugar, e o gás que era produzido, eles usavam no forno mesmo, para produzir mais alimento, e assim vai reutilizando, vai fazendo um ciclo com aquele lixo, certo? Voltando aqui para o lado de cá, como eu falei, os lixões não é a melhor forma de descartar o lixo, mas a gente tem a opção de ter os aterros sanitários. Os aterros sanitários são locais onde o lixo ele é colocado tipo numa vala, e essa vala às vezes é permeabilizada, aí não tem o contato do chorume que vai ser produzido devido à decomposição desse lixo, não vai ter contato com o solo, não vai contaminar os lençóis freáticos, vai ser coberto aquele local, então não vai ter mau cheiro, não vai ter animais, não vai ter insetos, não vai ter a proliferação de nada. E também é retirado o gás que é produzido, o gás metano, para que não haja uma explosão, porque você vai tampar e vai produzir gás daquela decomposição e ele é queimado, esse gás, depois em algum lugar. Às vezes você podem ter visto lugar que é tudo reto assim. Aí tem sempre uns caninhos que estão pegando fogo, porque é o caninho que está saindo gás e ele está sendo incinerado. A gente tem a incineração, que ela é usada mais para itens de hospitais, que não tem como você misturar com lixo normal, então você incinera, você passa por um autoclave. E a gente também tem a coleta seletiva. Aqui na cidade de Guará tem a coleta seletiva, não sei se todos praticam isso, que é você separar o que é orgânico e o que é sólido, que dá para ser reaproveitado, para alguém passar, fazer essa coleta seletiva e dar um destino, né, um fim para esses materiais, praticar reciclagem, praticar uma reutilização, e você separa. O que não dá para a gente separar, a gente joga no lixo mesmo, né? Por exemplo, papel higiênico não dá para você colocar aqui na coleta seletiva, aí você joga no lixo normalmente, o cheiro passa e pega. Agora, o que é orgânico, você pode fazer a compostagem. Muitas vozinhas têm esse costume de pegar casca de ovo, casca de algum legume que foi utilizado e colocar nas plantas. Isso é uma sabedoria antiga, que elas sabem que aquilo é bom, que é um nutriente para as outras plantas, certo? Passando para o próximo, como eu falei, a industrialização, ela aumentou muito a produção de lixo. O nosso consumo, ele está sendo desenfreado, então cada vez mais a gente consome, cada vez mais a gente produz lixo, e às vezes é um consumo que não é pensado, e com isso vai gerando maiores quantidades de lixo. Eu vou deixar no link aqui dessa aula um vidinho que é muito interessante, um documentário curtinho, norte-americano, A História das Coisas, que mostra toda a cadeia produtiva, porque o lixo ele não acontece só quando a gente
pega o produto e vai utilizar e depois joga fora. A cadeia produtiva também produz o lixo. Por exemplo, você tem uma joia, para fazer aquela joia foi produzido algum tipo de lixo, algum tipo de água contaminada, assim, pela lavagem do mineral, alguma coisa, sabe? Tudo produz lixo, a maioria das coisas utilizam bastante água também. Por exemplo, uma carne, não é só pegar a carne, tirar da vaquinha, do animal, e embalar e entregar lá na açougue. Não, tem uma produção de lixo ali antes, tem uma utilização grande de água ali antes, os alimentos vegetais também. Então, tudo produz lixo até chegar na gente produzir o lixo, e a gente também vai produzir o lixo posteriormente. A gente vai pegar uma sacolinha no supermercado, colocar as coisas, vai receber o cupom fiscal que a gente vai jogar fora também, então tá produzindo lixo. E vamos falar agora de outra forma de poluição. Outra forma de poluição é a sonora, que é quando você tem um barulho, volume alto, que começa a incomodar, começa a interferir na ordem natural das coisas, interferir na sua vida. Gente que mora em cidade grande tem um problema muito grande com isso quando eles estão em vias, em rodovia, que tem barulho de carro, tem barulho de anúncio e é aquela coisa. Isso não faz bem, é um tipo de poluição. E essa poluição elas tem consequências a curto e médio prazo. Acontece que tem irritação, fadiga, sintomas relacionados aos órgãos do sistema nervoso central, os órgãos do sentido. Por quê? Porque isso desequilibra a nossa mente, desequilibra a nossa saúde mental. Pessoas que trabalham em usina, que tem um barulho muito alto, elas têm que usar o tampão auricular, porque aquele barulho muito alto na cabeça dela vai dar dor de cabeça, pode ter perda auditiva, porque nosso ouvido não é preparado para isso, então tem que se proteger dessa poluição sonora, certo? Então é bem básico. Poluição sonora é barulho, volume alto, e tem essas consequências para a saúde mental, e tem as consequências de ordem, né, fisiológica, pode ter perda auditiva para quem trabalha em usinas, para quem trabalha em algum lugar com um volume muito alto, diariamente pode ter a perda auditiva. E para quem está em cidade, tem irritação, tem o estresse, então não é legal esse tipo de poluição. Nenhuma é legal, né, pessoal? A próxima poluição para a gente falar é a poluição térmica. Normalmente é por causa de usinas hidrelétricas, termoelétricas, nucleares, siderúrgicas ou refinarias. E ela acontece quando a gente tem um aumento da temperatura no ar ou na água. Frequentemente a gente fala mais sobre o aumento de temperatura na água. O que acontece? A gente tem a diminuição do teor de oxigênio na água. E com essa diminuição, a gente tem a mortandade dos peixes, das espécies que vivem nesse local. Porque você tendo a diminuição do teor de oxigênio, porque conforme você aumenta a temperatura, a gente tem um desprendimento maior do oxigênio para a atmosfera, então vai diminuir. E os peixes vão ser prejudicados, outros seres vivos que precisam do oxigênio, né, vão ser prejudicados, a gente tem a morte de peixes. Aqueles também seres vivos que não suportam uma temperatura mais elevada naquele local, também vai morrer. A gente também tem um problema de proliferação de bactérias ou de algas que elas se reproduzem melhor numa temperatura mais elevada, num calor. A gente tem essas bactérias se reproduzindo mais. E a gente vai ter todo um desequilíbrio ocasionado por causa desta poluição térmica. Então, poluição térmica, a gente tem mortandade por causa da elevação da temperatura, por causa do desprendimento do oxigênio naquele local. Outra forma também que a gente encontra de poluição térmica é o aquecimento global. Porque com o aquecimento global, a gente também está tendo o aumento da temperatura das águas, dos oceanos. E com isso, as espécies que são muito sensíveis não suportam, acabam morrendo, pode ocasionar a extinção dessas espécies. Certinho? A próxima poluição que a gente tem para falar é a poluição do ar. Todo mundo já tem na mente, assim, principalmente no inverno, que fica bem, falando bastante no noticiário, a gente vê aquelas camadas finas assim, no horizonte de poluição, que fica bem escuro, fica bem diferente. A poluição do ar, pessoal, ela é ocasionada principalmente por carbono, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre,
ozônio, dióxido de nitrogênio e hidrocarbonetos em geral. Por causa do quê? Por causa das usinas que tem uma produção, que queima, mas por causa dos carros, dos motores dos carros, por causa de queimadas, e diversas outras fontes onde é emitido para a atmosfera algum tipo de componente, alguma coisa que não é natural para estar lá, igual aerosóis. Antigamente tinha umas geladeiras que emitiam uns gases, os CFCs, para a atmosfera. E a gente também tem as fezes de vaca, também produz gases para a atmosfera, as fezes do gado bovino. Então, tudo isso que é jogado para a atmosfera, esses gases, eles interferem no equilíbrio da atmosfera, interferem no ar. Então, a gente fala poluição do ar ou poluição atmosférica. O que isso pode ocasionar para a gente? Para o ser humano, a gente tem problemas respiratórios, como bronquite e asma. Porque essas partículas em suspensão, a gente vai inspirar essas partículas. Principalmente aqui, ó, o carbono, que é a fuligem que sai dos motores do carro, principalmente o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, porque eles interagem com a hemoglobina, que é a célula que leva o oxigênio pelo nosso organismo. Então, ele substitui o oxigênio. Então, a gente não vai ter uma respiração 100%, a gente vai ter alguns problemas. A fuligem, por exemplo, ela entra e fica no nosso organismo. Então, é tipo como se a gente estiver num lugar que tem muita fumaça, tá tendo muita poluição, é tipo como se estivesse, né, inalando fumaça de cigarro, porque vai estar prejudicando nosso pulmão, vai estar ressecando as nossas vias respiratórias e vai nos causar problemas em geral. Pode acontecer quando tem muita partícula no ar, a pessoa começar a ter irritação na pele, principalmente em cidades onde a industrialização é bastante grande, ela é bastante densa, pessoas que têm alergia por causa das partículas em suspensão no ar. Isso é agravado, pessoal, principalmente no inverno, porque no inverno a gente tem um processo de inversão térmica que a gente vai falar a seguir. E a poluição do ar também, ela interfere na chuva ácida. A chuva, ela é naturalmente ácida, mas conforme a gente tem uma quantidade maior de componentes como enxofre no ar, a gente vai ter uma acentuação desse pH da chuva que vai ficar menos 5. Então, vai ser uma chuva muito ácida, que pode destruir a tintura de carro, a gente pode ocasionar a destruição de florestas próximas a centros industriais, porque vai corroer as folhas, pode corroer estátuas de mármores, entre outras questões. Essa setinha aqui deveria estar aqui, né? Que os poluentes do ar, eles podem ser mutagênicos e cancerígenos, pode ter alterações no nosso DNA, pode induzir, colaborar para a manifestação de algum tipo de câncer também. Então, é muito séria essa poluição do ar. Vamos passar para o próximo. Então, pessoal, como eu falei da inversão térmica, é um processo que ele é natural. Ele ocorre principalmente no inverno. Porém, como a gente tem, né, essa questão da poluição, essa questão do ar tá com mais poluentes, com mais partículas em suspensão, aí fica bastante, vira um agravante para a gente na situação de inverno, que já é uma situação de ar seco. Naturalmente, o fluxo ocorre assim, ó, como está aqui nessa imagem. A gente tem o ar quente, que ele é menos denso, então ele vai subir. Como é menos denso, né? Você imagina menos denso, ele vai se desprender, ele vai subir. Ele sobe as camadas, então ele vai resfriando. Então ele vira um ar frio. Conforme ele sobe, ele também leva essas partículas em suspensão para cima, vai ter uma dissipação maior dos componentes que estão aqui na atmosfera, os poluentes. Aí ele esfria, então esse ar vai voltar para cá. E a gente tem sempre esse ciclo ocorrendo, porque o ar mais frio, ele é um ar mais denso. Então, ar quente, menos denso. Ele sobe, leva as partículas em suspensão com ele esfriando, ele desce novamente, faz este movimento. Inclusive, é uma das formas de formação de ventos. Porém, quando a gente tem a inversão térmica, o que acontece? É quando uma coluna de ar, ela invade esse pedaço daqui, ó. O ar frio, que é menos denso, que é mais denso, quer dizer, ele não vai conseguir subir igual o ar quente. Então, ele vai ficar retido aqui na camada e esse ar quente não vai deixar aqui, ó, passar. E por cima a gente ainda tem
o ar frio. Então, o ar frio, que é muito mais denso, ele é impedido pelo esse ar quente que está aqui, que é um ar menos denso, e aqui por cima a gente tem um ar frio e esse ar quente não deixa de dissipar. Essa inversão natural, o ar frio está mais próximo da superfície, não vai permitir que haja dissipação dos poluentes no ar, dos poluentes na atmosfera. Por isso que, na maioria das vezes, no inverno, no outono, quando você olha o horizonte no fim da tarde, próximo das cidades, você vê tipo uma faixa assim, mais escura, tipo dá para ver até às vezes uma linha assim, bem clara, bem marronzinha, bem cinza, de poluentes. Aquilo é poluição, aquilo são as partículas produzidas pelas usinas, pelos carros e outras formas que jogam alguma coisa para o ar, aquilo está contido, está bem próximo da superfície e a gente acaba por respirar aquilo. E isso não faz bem para a gente, certinho? A chuva ácida, pessoal, no caso, é quando eu falei, ocorre, na verdade, um processo aqui na atmosfera que vai originando esse ácido sulfúrico e também o ácido nítrico. E quando eles descem na atmosfera, quando ocorre a chuva, ela leva esses componentes também para baixo, as partículas de água, e vai ter uma água mais ácida que vai destruir algumas florestas que estiverem perto dessas áreas industriais, que pode destruir os carros, como eu falei, e as estátuas também de mármore, qualquer forma assim, que corrói, que não pode com uma água, com uma substância mais ácida, vai ter uma corrosão. Como eu disse, naturalmente a chuva é ácida, mas a gente pode ter acentuação devido à poluição atmosférica, certinho? Principalmente aqui, ó, do CO2, que ajuda nessa produção. E então, vamos passar para o próximo. A próxima poluição que a gente vai falar vai ser a poluição visual. Olha aqui essa imagem, né, como que tá, não dá para você ver nada, cheio de fio, cheio de anúncios, você não consegue ver a paisagem, aquele tanto de informação, você passa, nossa, que tanto de informação, você não consegue nem prestar atenção em nada. Isso aqui é um tipo de poluição visual. Como tá aqui? Ela é a obstrução visual causada por obstrução visual pode causar acidente durante a condução, tá errado, né? Pode causar dor de cabeça, mau humor e diminuição da eficiência do trabalho. Por quê? Porque você acaba prestando atenção naquilo, você não presta atenção em outra coisa. Você fala, eu vou ver esse anúncio aqui, pode ter acidente de carro, você pode não conseguir trabalhar corretamente por desses tanto de informação que está sendo jogada para você. E a gente encontra isso na forma dessa poluição, na forma de fios, muitos fios, não deixa a paisagem legal. Muitas placas, muitas torres de telefone, de internet, de TV, muito anúncio também. Você imagina a Times Square cheia de anúncios para lá e para cá, aquilo é um tipo de poluição também. E a gente tem os distúrbios de ascensão, que a paisagem estética está afetada. A gente também tem os distúrbios do sistema, que eu não estou conseguindo ver, do sistema. Esse tipo de poluição, ele também afeta, né, o subsistema nervoso, e a gente, como a poluição sonora também, a gente pode desenvolver algum tipo de estresse por estar nesses ambientes, algum tipo de alteração mental. Também tem a poluição luminosa, que não está aqui, que também é aquele excesso de iluminação, que a gente não consegue nem ver as estrelas, aquele excesso de iluminação que afeta nossos olhos, que afeta também o nosso sistema nervoso e causa algum distúrbio, pode causar algum distúrbio na nossa saúde mental. Vamos fazer algumas questãozinhas aqui para fixação, depois eu vou disponibilizar lá no Classroom. Então vamos começar com uma questãozinha do Enem, 2011. E é aquele esquema, eu leio a questão, vocês parem, tentem responder e depois a gente resolve juntamente. Vamos lá, questão do Enem 2011. Um dos processos usados nos tratamentos de lixo é a incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração destacada no texto é
A. Aumentar o volume de lixo incinerado para aumentar a produção de energia elétrica. B. Fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar. C. Aumentar o volume de lixo para baratear os custos operacionais relacionados ao processo. D. Fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume de lixo incinerado. E E. Diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia elétrica. Dei um pause e vamos responder. Vamos lá. Então, uma forma, vamos nos atentar ao comando da questão, uma forma de minimizar a desvantagem da incineração é aumentar o volume de lixo? Não, né? A gente quer minimizar a desvantagem da incineração, então a gente não precisa ter um aumento de volume de lixo, é que a gente já exclui. B. Fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar? É bem interessante a saber. E a C. Aumentar o volume de lixo para baratear. Também não faz sentido você querer aumentar o volume de lixo. É uma desvantagem você aumentar o volume de lixo. D. Aumentar a coleta seletiva de lixos nas cidades para aumentar o volume de lixo incinerado. Também não é legal você aumentar a quantidade de lixo. E E. Diminuir a temperatura de incineração no lixo para produzir maior quantidade de energia elétrica. Não faz nem sentido isso daqui. Você diminuir a temperatura para produzir maior quantidade de energia elétrica. Então, a resposta certa é a B. Fomentar o uso de fios nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar. Porque um dos problemas da incineração é os gases que são produzidos na queima. Então, para você minimizar a desvantagem da incineração, você coloca um filtro na chaminé. Você faz com que o ar que vai ser jogado para fora, a fumaça, não seja tão poluente, como se fosse sem nenhum filtro. Vamos para a próxima. Questão do Enem 2012. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e, assim, reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 3 R's: redução, reutilização e reciclagem. Um exemplo de reciclagem é a utilização de A. Garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. B. Latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes. C. Sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro. E D. Embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. E E. Garrafas PET recortadas em tiras para a fabricação de cerdas de vassouras. Como eu disse, pessoal, reciclagem é você pegar um material e usar ele como matéria-prima para outro material. Tendo isso em mente, usar garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante é reciclagem? Não é. B. Latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes é uma forma de reciclagem? É, porque você está usando a lata de alumínio como matéria-prima para a fabricação de outra coisa. Por exemplo, aqui, fabricação de lingotes. Então, a resposta certa é a B. Mas vamos para C. Sacos plásticos do supermercado como acondicionantes de lixo caseiro, você está fazendo uma reutilização. Então, também não é. B. Embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. Outro tipo de reutilização. E. Garrafas PET recortadas em tiras para a fabricação de cerdas e outro tipo de reutilização também. Então, a resposta certa é a B, porque reciclagem é você utilizar o material como matéria-prima para outro. As outras questões, elas abordam uma reutilização de alguma coisa, certinho? Próxima questão. A poluição da atmosfera causa preocupação em todo mundo, uma vez que provoca danos ao homem e ao meio ambiente. Ela pode ser desencadeada por fontes fixas, como indústrias, ou fontes móveis, como os veículos automotores. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que não indica um poluente atmosférico. A. Óxido de nitrogênio. B. Dióxido de enxofre. C. Gás nitrogênio. D. Partículas em suspensão. E. Monóxido de carbono. Pessoal, a resposta aqui é a C. Gás nitrogênio. Por quê? Porque o ar que a gente respira, ele é formado de 70% mais ou menos de gás nitrogênio. Que é natural, ele está no ar, a gente não respira, mas a gente tem mais gás nitrogênio do que oxigênio aqui, ele não interfere em nada para a gente.
Então, de cara, já tira A, C. A resposta aqui certa seria A, C, né? Que no caso é aquela que não indica o poluente atmosférico. Porque o óxido de nitrogênio é um poluente atmosférico, contribui para a chuva ácida. O dióxido de enxofre também é um poluente atmosférico, também está na chuva ácida. A D, as partículas em suspensão é um tipo de poluente. E o E, o monóxido de carbono, como eu falei, ele interage com a nossa hemoglobina, com a oxigenação, desencadeia problemas de asma, de bronquite, também rinite também, e não faz bem para a gente, certinho? Última questãozinha. Tá passando aqui. Última questão é a da Unicamp. Vamos lá, Unicamp. A poluição nos grandes centros urbanos, como Curitiba, pode causar determinadas doenças, como rinite, alergias, asma, problemas de pele e cabelo. Pessoas sensíveis às partículas em suspensão no ar podem desenvolver tais doenças ao respirar o ar poluído dos grandes centros. Durante todo o ano, essas doenças podem acontecer, mas é no inverno que ficam mais acentuadas. Durante o inverno em Curitiba, é comum a ação da massa polar atlântica, que facilita a ocorrência de problemas respiratórios, pois a. Aumenta a umidade relativa do ar e promove a inversão térmica, o que provoca a concentração de poluentes nas partes altas da cidade. B. Aumenta a umidade relativa do ar e promove a inversão térmica, o que provoca a concentração de poluentes próximos à superfície do solo. E C. Reduz a umidade relativa do ar e promove o maior aquecimento da parte central da cidade, se comparado à periferia, concentrado de poluentes. E D. Reduz a umidade relativa do ar e promove a inversão térmica, o que provoca a concentração de poluentes próximos aos solos. Dê uma pausinha aí e digam o que vocês acham que é, certinho? Ó, pessoal, vamos eliminando as questões aqui. Primeiro, aumenta a umidade relativa do ar, inverno, massa polar atlântica, não, né? Promove a inversão térmica, o que promove a concentração de poluentes nas partes altas da cidade. Não, pessoal, essa aqui tá errada, porque a poluição ela vai estar mais baixa, ela vai estar próxima à superfície do solo, então ela não é. B. Aumenta a umidade relativa do ar e promove a inversão térmica, o que provoca a concentração de poluentes próximo à superfície do solo. Como eu falei, em inverno a gente não tem, né, esse aumento da umidade relativa do ar, pela ação da massa polar atlântica. A gente vai ter uma diminuição da umidade do ar. O resto aqui até que está certo, ó, que provoca a concentração de poluentes próximo à superfície do solo, mas o mecanismo não corresponde à resposta aqui. Também não está certo. C. Reduz a umidade relativa do ar e promove maior aquecimento da parte central da cidade se comparado à periferia, concentrado de poluentes. Aqui a gente está falando de outro processo, que é o processo de ilha de calor, que é onde a gente tem o centro da cidade, que normalmente é menos arborizado, tem mais concentração de prédios, maior concentração de pessoas, é onde a gente tem mais concreto, a gente tem aquele processo de ilhas de calor, vai estar mais quente que as áreas periféricas, então a temperatura é maior. Então a C está falando das ilhas de calor, centro mais quente do que as periferias, certo? E D, reduz a umidade relativa do ar, ó, correto. Promove a inversão térmica, correto. O que provoca a concentração de poluentes próximo à superfície do solo, corretíssimo, pessoal. Então a resposta certa para essa questão da Unicamp é a D, porque reduz a umidade relativa do ar e o que é a inversão térmica? Concentração de poluentes próximos à superfície do solo. Certinho, pessoal? Então, nessa aula, a gente termina aqui. E na próxima aula a gente vai continuar abordando as questões de poluição, que são questões importantes. Como eu sempre falo, ecologia sempre está presente no Enem, sempre está presente nos outros vestibulares. E também é interessante a gente ter essa consciência da poluição, a consciência da nossa produção de lixo, das interferências que ocorrem no ambiente causadas pelo homem ou não, porque tem alguns desequilíbrios ecológicos que às vezes é por causa de
como a gente falou nas outras aulas, alguns equilíbrios de nichos ecológicos, mas aqui a gente está falando especificamente de poluição, certinho? Então, aguardo vocês na próxima aula, que vai ser poluição parte 2, e a gente vai terminar isso para depois abordar os ciclos geoquímicos e a gente fecha com chave de ouro o tema de ecologia, certinho? Aqui vai ficar linkado o documentário que eu falei, a história das coisas, e espero que todo mundo assista, certinho? Até a próxima aula.